Olá pessoal, estou aqui com a minha amiga pessoal e super fisioterapeuta pélvica que ajudou as minhas filhas a nascer. Estou falando da Karine Zamberlan. Karine, obrigado. Por que ajudou minhas filhas a nascer? Porque fez todo um trabalho pré-parto com a minha esposa e todas nasceram muito bem, obrigado, de parto normal. Então, de novo, Karine, obrigado por aceitar o convite aqui, falar com a gente. Ela também está com o podcast Vagina Sim. Sigam o podcast dela, extremamente educativo, tá? E vamos lá, vamos aprofundar isso na nossa conversa. Karina, valeu, prazer estar aqui com você. Obrigada, Dr. Paulo, por ter me convidado. Não tem Dr. Paulo aqui, né? Mas Dr. Vamos Paulo, lá, né? não. Obrigada, Paulo. Tá bom, é isso. Muito obrigada, é um prazer. Tá bom, então, além dos ótimos feedbacks que eu tenho, né, não só da minha esposa, todos os meus pacientes, né, que eu mando para ela lá para resolver problemas, principalmente de incontinência, que é muito comum na terceira idade, né? Mas vamos lá, Karine, pra gente começar, me conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você se encantou por essa área, sua formação em fisioterapia e depois você foi para essa especialidade, subespecialidade da físio, que é a fisioterapia pélvica. Vamos lá. Exatamente esse ano eu completo 20 anos de especialização em fisioterapia pélvica lá na Escola Paulista. Naquela 20 época, anos de formação nisso. Nisso. E é curioso que na época não tinha nem esse nome, era reabilitação do assoalho pélvico. Então era uma coisa parecia muito só sobre o períneo, né? Assim, uma coisa muito específica, mas acho que o encanto da área era justamente entender mais, era muito voltada só para o público feminino, a especialização. E acho que entender mais sobre como atuar e ajudar essas mulheres em diferentes fases. Então, desde uma menina jovem, uma mulher na sua gestação, na menopausa e essa mulher aí mais idosa. E aí daí que surgiu o meu encanto e depois disso eu acabei indo para o HC fazer um pouco de pesquisa na área de urogineco e aí um pouco da parte da incontinência urinária, prolapso e tudo mais, e depois eu acabei mudando para Boston, fiquei 2 anos lá porque meu marido foi estudar e eu aproveitei e fui junto. E aí foi uma experiência muito interessante, eu fiz muitos estágios de observação em clínica e alguns hospitais de referência bem bacanas, e eu acho que trouxe um olhar diferente até de uma mulher americana que tem um olhar diferente sobre o próprio corpo. Isso foi bem curioso, que quando eu voltei, falei, puxa, eu acho que a gente aqui no Brasil talvez traga menos esse olhar para as pessoas sobre elas mesmas, assim, ensinar sobre nome de músculo, sobre como funciona, qual é a mecânica disso tudo, por que você não pode conhecer mais sobre o seu corpo e se apropriar do seu tratamento, porque a fisioterapia é algo que acho que tem que educar, tem que ensinar e tem que ser para sempre, mas não vira fisioterapia para sempre, né? Porque fica aquela coisa pesada e cansativa. É uma área nova dentro da fisioterapia? A fisioterapia pélvica, ou ela já existe há muitas décadas e as pessoas não conheciam tanto? Quando eu me formei na FIS, ela já tinha uns 10 anos, assim, não muito tempo. Quando você se formou, já tinha uns 10 anos. Posso estar enganada exatamente com o tempo. Você se formou há 20, então tem 30 anos. É nova. Acho que um pouco mais, talvez assim, uns 20 anos. Tinha uma ou outra, né, na época que a gente tinha como referência. E aí eu acho que ela foi ganhando mais espaço agora mais recente. Então, depois que eu voltei, já faz 11 anos que eu tô aqui de volta no Brasil. Eu acho que desde então eu tenho um consultório, eu acho que cada vez mais pessoas sabem sobre a físio e a gente consegue receber esse encaminhamento de médicos como você, geriatra, outras especialidades, ou até mesmo de amigas, né, colegas, vai na fisiopélvica, sabia que isso ajuda e tal. Então, acho que ela é uma área relativamente nova, porque é muito nichada, ela é muito específica, né, a gente vai tratar sobre coisas muito específicas e pontuais. Mas ela é muito integrada a outra parte. Então, às vezes as pessoas ficam muito, por isso que ter uma reabilitação pélvica, ela é muito inadequada, né, do assoalho pélvico. Teria que ser, a fisioterapia ela mudou, depois virou o termo fisioterapia pélvica, que acho que envolve toda aquela região e o que isso envolve com o resto. Está melhorando muito, você está tendo mais e mais recursos dentro da sua área com o passar desses anos aí de especialização? Você diz recurso tecnológico, alguma coisa assim? Exatamente, tecnologia ou técnicas de tratamento? Eu acho que sim, acho que no começo, quando a gente se forma, a primeira coisa que a gente acha que a gente tem que buscar só recursos terapêuticos com técnicas, com eletroterapia, com biofeedback, eletromiografia, como se isso fosse talvez a nossa grande e só única oportunidade de buscar solução. Eu acho que depois de tanto tempo fazendo isso, a gente vai entendendo que tem que integrar melhor o todo. Acho que o melhor de tudo é entender mais o paciente, nada como ter mais experiência e entender que o conhecimento mais amplo de não isolar a pelve do resto é que faz a diferença. Então, um aparelho específico só para fortalecer o músculo, ele não vai trazer o resultado que a gente espera. Então, acho que
a tecnologia ela é importante, ela traz evolução de entendimento, fazer um paciente observar numa telinha de computador como a contração muscular acontece, o relaxamento, que a gente usa isso com a eletromiografia, com o biofeedback, mas isso isolado não vai trazer tudo que a gente precisa para esse paciente, mas eu acho que sim, avanços são sempre importantes, a gente aprimora muito e melhora, mas acreditar que só isso vai fazer toda a grande diferença. Você está com mais recursos para ajudar as pessoas? Acho que a gente está com mais recursos, sem dúvida, mas eu acho que a gente vai aprendendo e cada vez mais acho que a gente tem mais médicos nos encaminhando, entendendo que a fisioterapia pode ajudar. E aí a gente vai entendendo mais nesse aspecto, porque a parte comportamental ela ajuda demais. Então, se ajudar um paciente com uma mudança de um hábito, não é só a tecnologia que mudou, né? É como a gente se organiza nesse todo. Não, perfeito. Acho que a gente ainda vai ter muito ainda que vamos avançar. Vamos lá, só para explicar para o público aqui que talvez não saiba o que você faz, né? Qual que é a área de atuação de um fisioterapeuta pélvico? Vou começar pela área que você iniciou, falando que eu ajudei aí. Vamos lá. Aí podemos falar, né? Perfeito. A Flávia aí para o parto vaginal. Acho que atuar nessa parte da gestação ela é super interessante quando a gente pensa numa gestante, não só visando uma via de parto vaginal, mas também pensar que você consegue ajudar na dor, numa queixa bem comum dessa paciente. Então ela tem uma dor para levantar da cadeira, ela tem dor para virar na cama. Isso durante a gestação. Durante a gestação. E ela pode acontecer não só porque está lá no final de 34 semanas, mas com 20 semanas, numa primigesta. Uma dor vaginal. É comum as mulheres terem dores na vagina. Uma dor na vagina, uma dor que parece na vagina, mas é uma dor mais no público. Uma dor na sacrilíaca, uma dor ali na região da articulação do quadril, que é na região perto da lombar. E aí ela tem dor, então ela não consegue andar muito direito porque ela sente dor. Ou ela vai levantar da cadeira, fisgou, dá uma dor no nervo ciático. E assim é uma situação bastante frequente e não precisa conviver com essa dor, né? Então, acho que a fisiopélvica, ela consegue ajudar muito nesse aspecto, para que ela se mantenha muito ativa. Então, para a gente pensar numa via de parto vaginal, ela tem que ter feito atividade ao longo da gestação como um todo. Então, buscar mobilidade, exercícios e tá pronta para, na hora do parto... Você consegue ajudar ela até a segurar a gestação? Você vai evitar um trabalho de parto prematuro, por exemplo? Um trabalho de parto prematuro talvez tenha muita relação com o risco de uma prematuridade de um colo não competente. Acho que isso é mais difícil. O que a gente consegue talvez é diminuir os impactos de fazer movimentos equivocados, que poderiam acentuar talvez a descida. Mas normalmente esses pacientes que estão com algum impedimento, sei lá, estão de alguma forma em repouso, nem todos os pacientes podem chegar ao teu consultório porque, teoricamente, ela está impedida de fazer movimento. Então, se o paciente não pode fazer muitos esforços, não vai à fisioterapia, né? Então, é o paciente que tem o risco de uma prematuridade. E por que você acha que as mulheres deveriam te procurar na gestação? Ela tem que ter alguma queixa ou, independente disso, ela vai se beneficiar? Aqui tem queixa, sem dúvida, vai ter uma orientação mais específica ajudando para a dor. Incontinência. Mas a gente vai pensar aqui, qual é o risco de uma via de parto, né? Quais são as consequências de uma via de parto? Ter um acometimento nessa região ali da vagina, no músculo da vagina, que é o períneo, né? Que é o músculo que está ali dentro e que quando passa esse bebê, a gente tem um risco aumentado de uma laceração ou a necessidade da episiotomia, que é aquele corte ali na vagina. Então, manter esse músculo mais íntegro, ele permite uma melhor função muscular, prevenir incontinência urinária, um risco de prolapso. E por que você acha que as mulheres precisam disso? Elas não treinaram isso ao longo da vida? Não sei, eu estou pensando de uma maneira evolutiva. Tá. Né? De uma área que é relativamente nova na área de saúde, 40, se fosse na barra 50 anos existe a fisioterapia pélvica. E as nossas ancestrais, elas sofriam caladas em relação a isso ou já tem todo o manual lá e elas usavam e as mulheres modernas estão com isso adormecido? A sua opinião profissional? Eu imagino que assim, primeiro que as mulheres antigamente elas eram mães mais jovens, né? Então começa que talvez as mulheres engravidassem, sei lá, tinham filhos com 20, 25 anos, muito antes de 30 anos. Então gestar quando você é mais nova, você traz todo um benefício do corpo e da resposta muscular. Por outro lado, elas eram talvez mais multíparas do que hoje, então mais mulheres tendo mais filhos do que a gente tem hoje. Então ele é somatório, vai trazendo alguns riscos. Mas essas mulheres, elas têm grandes impactos hoje. Então você tem muitas mulheres que tiveram um filho com 20 anos, e não estou falando de via de parto vaginal, talvez até mesmo muitas foram submetidas a uma cesariana, e elas têm incontinência urinária. Mas talvez mais severas do que a gente pode ter lá na frente. Então, se a gente cuidar agora jovem, com esse cuidado que acho que a fisiopélvica traz, você vai diminuir os impactos disso nessa mulher mais madura, né? Eu estou pensando em uma maneira evolutiva mesmo. Estou falando, poxa, por que
isso não é já educado talvez desde a infância. As mulheres têm que conhecer, né, o seu corpo, porque virou um tabu. Eu tive a oportunidade, com certeza esse assunto deve surgir sempre para você, né? Eu tive a oportunidade de ir para a Tailândia, olha lá, e aí você já sabe o assunto que eu vou chegar, né? Que eu assisti uma apresentação de pompoarismo lá, fiquei realmente impressionado o que as mulheres fazem com a vagina, né? Vocês vão achar alguns vídeos na internet se procurarem. Mas isso é algo cultural, né? Algo que já vem de talvez séculos, não sei se milênios lá, não sei. Essas mulheres, elas têm menos problema, tanto no parto, como ao longo da vida, de prolapso ou de incontinência, ou elas têm, você consegue dizer se elas têm uma vida sexual mais satisfatória? Dá para ter essa referência? Acho que antes de responder, você tem uma pergunta. O que te chamou a atenção quando você viu elas ali fazendo a performance do pompoarismo? O que me chamou a atenção? Acho que tudo me chamou a atenção. Controle muscular, assim? É por aí. Controle muscular. A musculatura realmente forte. Elas colocavam uma zarabatana na vagina, assopravam o dardo e furavam uma... Não vou nem entrar no mérito da pontaria, mas furavam uma bexiga na mão da pessoa da plateia e o dardo ficava fincado na parede, e tamanha era a força que ela conseguia assoprar, né, com a vagina, né? Ou assoprar uma vela, ou enfim, fatiar uma banana. Fiquei até com medo, falei, caramba, fatiava uma banana com a vagina, falei, pelo amor de Deus, né? Então, vamos pensar um pouco. Eu, assim, respondendo um pouco sobre a questão se elas são mais evoluídas e elas têm mais força nesse todo, com certeza essas mulheres que praticam este tipo de atividade, elas têm bastante controle muscular. Elas talvez consigam ter mais ação de contrair esse músculo, e aí elas desenvolvem uma questão que aí é minha dúvida. Será que seria adequado fazer essa força para expulsar esse dardo e empurrar para tão distante? Como é que você consegue desempenhar isso com uma força de dentro da vagina, esse músculo tão pequeno? E que vantagem evolutiva isso conferiu também, né? E quanto isso talvez faça sentido. Então, talvez para esse público específico que você está dizendo, elas treinaram de uma forma para ganhar esse público, essa audiência. Pensando em músculo, pra você ver o show. Eu acho. Pensando em músculo, para que serve essa musculatura, a musculatura do períneo, ela não tá para ser a musculatura mais forte, ela tá para ser um músculo suficientemente capaz de sustentar. Excesso de atividade motor, excesso de contração, que é o que a gente está colocando aí, pode levar a um desequilíbrio de relaxamento. Então, o músculo da vagina só serve para segurar? Não, também para relaxar. Se eu não tenho um músculo que relaxa de forma correta, será que eu consigo esvaziar a bexiga, por exemplo, direito? Pode ter até uma retenção urinária tão contraída que vai Posso ter paciente com infecção urinária de repetição, por exemplo, que tem muita queixa recorrente, ou que tem uma dificuldade, vai ter um resíduo, né? Aquelas mulheres, elas podem ter problema de retenção urinária por um assoalho mais tenso. Excesso de contração. Pode. E aí pode ter uma paciente que tem uma dificuldade, por exemplo, com evacuação mais constipada. Então, não dá pra gente dizer, músculo ele tem que ser competente, tem que ser coordenado. Eu preciso de um músculo bom para contrair, bom para relaxar. Então, imaginar que quem faz pompoarismo tem uma musculatura adequada no que a gente precisa, e essa é a forma que a gente trata o músculo? Não. Talvez seja a nossa primeira, essas mulheres que usam essa prática, talvez para elas se familiarizarem mais com o que é a musculatura. Então, nossa, a gente tem músculo na vagina. Esse músculo pode servir para trazer prazer numa atividade sexual, é importante para relaxar, para de repente fazer xixi, para conseguir ter uma evacuação adequada, importante para segurar minha bexiga lá em cima e permitir por ali que meu bebê saia numa via de parto vaginal. Então, olha quantas atribuições. Mas tem uma atribuição que eu gosto de dizer. Pode eventualmente até atrapalhar no trabalho de parto. Pode muito. O músculo muito tenso tem dificuldade de adaptação e relaxamento na hora do expulsivo. Provavelmente vai lesionar mais o músculo. Então, esse é o trabalho da físio. A gente tem que aprender a entender o que cada uma tem e trazer a resposta que ela precisa. Então, aquela que quer ter um parto vaginal, aprender a empurrar. Como que você expulsa esse bebê? Que força você faz? Como você relaxa essa musculatura do entorno? Então, músculos que parecem não fazer sentido são necessários para relaxar. Então, um glúteo muito tenso vai contribuir para uma vagina mais tensa. E assim a gente vai elaborando. Por isso que isolar o períneo desse todo não faz muito sentido. Então, por isso que eu imagino que a gente não pode considerar que o pompoarismo é uma prática evolutiva só de pensar que, puxa, você conheceu o seu corpo, que você faz pompoarismo. Eu faço pilates, então eu conheço sobre minha vagina, porque eu faço lá meu treino de períneo, que a professora falou, estou treinando o assoalho pélvico.
Não necessariamente. Não é uma resposta automática de ativação de músculo, eu vou chamar de músculo da vagina, tá? Do músculo da vagina, porque eu treinei no Pilates. Não, você traz de repente o fundão da vagina, mas deixei a frente da vagina sem atividade, o que leva mais tensão, mais dor na relação fundão, sexual. Você tá falando da parte... Do músculo mesmo. Então, se a gente for pensar no músculo da vagina, ele tem o músculo, que é o levantador do ânus, ele tem a porção mais próxima da entrada da vagina, vamos falar o nome de músculos, que é o bulbo retal, e o músculo mais do fundo, que tá lá, o coxígeo. Se a gente deixa esse músculo da frente negligenciado, e ele é mais fraco, ele vai ficar com mais sensação de ardência, por exemplo, na hora de ter relação sexual. Então vai ter mais dificuldade em coordenar com o resto. Então, às vezes vai ter relação, tem paciente que fala assim pra mim, eu sinto que arde na entrada e no meio da vagina parece que eu tenho um osso. Não tem osso ali dentro. O que tem é um músculo tenso. Mas será que não tem ações que você faz o seu dia inteiro que provoca essa tensão? Sim, ficar com a perna cruzada como eu tô aqui agora não contribui positivamente. Não é então, tem uma musculatura do entorno muito tensa, contribui para essa tensão muscular de dentro. Então é importante criar sinergismo do músculo da vagina com o resto, com o abdômen, correto, com o músculo das costas, com o pé. Então essas interações, por isso que eu acho que fisiopélvica é uma parte interessante, mas não isolar a pelve do todo, né? O corpo é integrado, a gente bem não separa. Central, né? Bem a região central do corpo. Totalmente. Então, você tem lá tanto a parte, né, da cintura pélvica como a cintura escapular. Então, eu tô olhando ali seu esqueletinho pensando como as coisas estão integradas. Isso é super importante, como a gente tem que integrar tudo isso. E a fisio faz esse alinhamento desse todo. Então, na pergunta que você me fez, para quem mais? Para mulher grávida, para mulher com incontinência urinária, com alteração, né, de desenvolvimento, tem uma constipação, uma incontinência fecal. E também intestino preso vocês ajudam. Se a pessoa não consegue relaxar. Às vezes a paciente, na hora de ela fazer a evacuação, ao invés de ela conseguir fazer a força evacuatória, porque às vezes ela precisa, ela contrai ao invés de empurrar. Aí não sai fezes. Ou ela já tem um prolapso e aí já fica mais difícil. E para algum tipo de disfunção sexual, vocês também são acionados? Totalmente. Então, o paciente que tem a dispareunia, né, que é aquela dor na relação sexual, ou no introito, ou na profundidade, ou dificuldade de até mesmo entender como ela consegue organizar a sensação de prazer, como ela consegue conhecer mais do corpo. Acho que a mulher sabe, talvez, menos do que deveria da própria vagina. Então, se apropriar da própria vagina é muito importante para que a gente descubra o que eu tenho que fazer para ela nas minhas fases de fase. Se apropriar da própria vagina, ela tá lá, mas... porque a gente nem tá fala, tomando consciência dela. Nem chama de vagina, né? A gente não pode nem falar vagina. Pode falar. Aqui pode, né? Pode. Então, assim, eu acho que... Tem vários tipos de nome, né, que a gente usa aí, né? Não sei. Qual que é o nome que você usa com a sua filha? Eu chamo de vagina. Chamo de vagina mesmo. E é por isso até que a ideia do Vagina Assim é essa, do podcast, que é... Toda vez, eu tenho uma filha de 4 anos, que é a Maria, e aí eu falava pra ela, mamá, vamos limpar a vagina, vai fazer xixi, tem que limpar a vagina. E aí minha mãe uma vez virou e falou assim, nossa, Karine, mas eu vou lá ajudar a Maria, e ela fala, vovó, tem que limpar a vagina. E ela acha engraçado, estranho, por que você fala vagina? Eu falo, gente, ninguém dá nome pra nada no corpo. Pois é, assim, aí você fala, ninguém dá nome pro olho, pra boca, pra orelha, por que eu tenho que virar e falar na periquita, como se fosse um erro? Então, na medida que eu acho que você normaliza a vagina ou o pênis, você deixa a coisa mais natural, gente. É músculo que tem ali sentido. E a gente poderia deixar essa fala mais simples, descomplicada, sabe? E você falou, deixou escapar aqui, que você já está ensinando a sua filha a ter contato com essa musculatura ou com a própria vagina desde os 4 anos, talvez até de antes. E ela, é curioso, né? Porque assim, ela vai lá fazer xixi, ela fala, mamãe, o que você faz no seu trabalho? Ela fala, como é que você ajuda a sua paciente a fazer xixi? Porque às vezes ela gosta de segurar por horas o xixi. E pra mim, né, que é deixar a mamãe preocupada, é ficar horas segurando esse xixi. Aí eu falo, mamãe, tem que relaxar, põe o pezinho apoiado no banquinho, não pode deixar solto, tem que esperar, não pode fazer força. Então você já vai dando essa consciência para ela. Eu acho que ter essa preocupação desde pequena, de entender que essa musculatura tem que ser relaxada nos momentos corretos. Não dá para segurar o xixi o dia inteiro. Aí depois ela vai lá evacuar, tem dificuldade. Ela fala, ai, tá doendo. Eu falei, porque segura demais. Então... Ouvir o corpo. Ouvir o corpo. Tem vontade, vai lá, faz cocô. Faz Exatamente, xixi, a melhor coisa, né? Usar a informação do reflexo. Deu vontade, porque mulher tem essa restrição, momento. Né? Só vou no banheiro de casa, só não vazo na rua, não faço no trabalho, né? A gente tem uma dificuldade. Por que será? Boa, por quê?
difícil, né? Eu acho que talvez... Tem que sentar, tem que encostar. Tem que sentar, o banheiro às vezes não é limpo. A gente Isso. tem constrangimento, de repente vai fazer um barulho, você tá em algum lugar, eu vou ficar com um mau cheiro. Então a mulher ela tem 1000 preocupações. Aí você fala, puxa, mas me deu vontade na hora do trabalho, não vou fazer aqui não. E ela vai segurando, e ela vai ter vontade quando de novo? Talvez ela perdeu vontade. Vai demorar pra ter vontade de novo. E Aí ela você vai tentar. inibiu aquele estímulo. Inibiu o estímulo, aí vai fazer força. Força numa situação que ela não tá pronta para evacuar. E nisso vai levando uma cascata de prática, né? problemas. Você não quer afetar o seu desenvolvimento ou o seu corpo, olha só. Tem vontade de fazer cocô? Vai fazer. Na hora. E Tem vontade de fazer xixi? Eu falo isso pros meus filhos, falo assim, deu vontade, para tudo, vai lá, esse é seu momento. Tem que fazer. Não importa onde você esteja, se é em casa. Então tem criança que só faz se chega em casa. Liga pra mãe, preciso ir embora. Tem que evacuar só dentro de casa. Não. Outro hábito, uma coisa que você tá falando de criança, é como você fala pra filha assim, vamos sair, vamos fazer xixi, hein? Todo mundo, vamos fazer xixi antes de sair de casa. Eu tenho que fazer xixi antes de sair de casa. Eu faço xixi se eu tenho vontade. Então, a micção... Então isso é ruim. Ruim. É fazer xixi Faço preventivo. Toda vez. Você faz com as meninas? Faço. Então. Até minha esposa faz, eu tô entregando ela aqui, Vamos né? lá Mas, falar assim, com a a Flávia. gente vai ter uma viagem longa. Vocês querem ir para no carro? Já faz aí, esvazia aí. Posso entender. Preventivamente. Mas aí você faz. Aí você faz a análise. Ela fez há pouco tempo? Ela fez o quê? Faz meia hora? Como que ela vai fazer xixi depois de novo? Entendeu? Ou faz a lógica contrária. Deixa pra fazer xixi na hora que você vai sair de casa. Então você pensa. Então você fala, bom, vou sair daqui de casa daqui uma hora. Fazer xixi em horários definidos. Estou esperando pra fazer. A gente trabalha Não muito tô ouvindo com o essa meu parte. corpo, eu tô ouvindo o horário. Na verdade, assim, quando a gente pensa numa bexiga, por exemplo, naquelas pacientes que tem uma bexiga hiperativa, aquela paciente que tem vontade de fazer xixi o tempo inteiro. Então, a cada hora ela tem vontade e ela vai. É uma bexiga, só para explicar, bexiga hiperativa, o problema está na bexiga, quer dizer, produzir um pouquinho de urina, a bexiga já está contraindo, você já está com vontade. Aí você vai no banheiro toda hora, né? Ela é muito sensível. Me corrija se eu falei besteira, né? Então vamos lá. E aí a gente fala assim, bom, e eu falo para a paciente assim, quem manda na sua bexiga é você. Embora a gente saiba que é uma musculatura de ação sem controle voluntário, mas você pode dar a gente pode tentar controlar. Tá. E uma forma de controlar é não aceitar a necessidade de ir a cada hora. Então você vai ter que aprender como alguns recursos, a gente ensina alguns exercíciozinhos para tentar postergar, mas a parte do comportamental é importantíssima. Então, se você entende que eu vou tomar água de forma organizada, ou seja, não dá para tomar 500 ml de líquido de uma vez. Eu vou ter que fazer xixi muitas vezes seguidas. E aí eu vou ter dificuldade de esvaziar, porque ficou muito cheia. Então imagina um balão bem cheio. Você acha que ele vai ter facilidade de esvaziar essa bexiga muito cheia? Vai ser difícil. Aí provoca resíduo. Aí daqui a pouco eu vou de novo. Aí não sai, sobrou só aquele pouquinho. Aí eu espremo a bexiga. E aí faz força. Então a gente vai desorganizando. Então a gente pode falar, faz a cada hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas. Vai ter que perceber de acordo com cada paciente, o que tomou de líquido. Então faz a mesma coisa. Então a cada 2 horas eu vou fazer xixi. Quer dizer, você está reeducando a sua bexiga. Se Você a bexiga está contraindo de demais, horário. aí tudo bem. Aí você pode ir espaçando. Claro, ninguém vai fazer alguém que faz xixi a cada hora e falar, você vai ter que agora aguentar, hein, Paula, a cada 2 horas. Claro, você vai criando mecanismos para isso até conseguir. E tem que sentar para fazer xixi. Eu oriento também meus pacientes, quer dizer, você deve ter essa experiência. A pessoa colocou o pé dentro de casa, tem uma vontade imperiosa de ir no banheiro. Por que não estava com essa vontade 10 segundos atrás? Aí você estava no elevador, desesperado. Exatamente, né? Você criou um gatilho, né? Toda vez que você chega em casa, você tem esse gatilho. Você tem que desfazer esse gatilho. Você trabalha isso lá também. Tem que desfazer o gatilho. Você tem que tentar pensar em outra estratégia. Pensar, bom, se eu tô com vontade, antes de tocar essa vontade, vou pensar em fazer uma ativação do músculo da vagina ou do pênis até, né? Pacientes que têm, a gente tem vários pacientes homens que também têm uma urgência, né? E tem essa necessidade de toda hora ir ao banheiro. Vai usar uma musculatura, a gente faz uma contração rápida da musculatura ali da região do pênis e da vagina, para tentar postergar essa vontade. Mas tem que pensar em outra coisa. Tem que ir a falar, vou chegar em casa, vou tirar o sapato, eu vou primeiro falar com o gato, com o cachorro, falar oi para as crianças e depois, com calma, você vai até lá. Né? E pensar que às vezes a gente também tem vontade, tem muita mulher que tem vontade tem que quando fazer ela... o ritual antes de fazer. Ela vai levantar da cadeira e ela faz uma força para baixo. Então a vida inteira, às vezes a pessoa não tem uma boa postura, não tem uma boa ativação abdominal, então ela empurra, dá vontade de fazer escapa xixi. o xixi. Porque a bexiga tá assim, a vida inteira você empurrou. O músculo que tá aqui não tá entendendo que você tá querendo empurrar o xixi ou levantar da cadeira. Tá atrapalhando para a mesma coisa. Então, entrando já, aprofundando um pouquinho mais do termo continência urinária. Então você tem a bexiga, contração involuntária.
Na hora que ela contrai, você tem que relaxar o esfíncter quando você quer fazer xixi, né? E você tem o esfíncter que vai definir se sai ou não. Se você tem um problema no esfíncter, você tem uma incontinência de esforço. Se tem um problema na bexiga que contrai demais, você tem uma urgência para ir no banheiro, uma bexiga hiperativa, né? Simplifiquei aqui. Isso. É como eu vejo também, que eu atendo muito caso assim. Tá legal. E que dicas práticas você pode dar para quem está nos assistindo para prevenir tanto uma como outra? Existe uma abordagem para isso? Para quem está vendo em casa, falou, eu quero me preparar para as próximas décadas porque incontinência é extremamente prevalente na terceira idade. E é mesmo. E é prevalente, não tem cura, né? A gente não vai conseguir buscar uma solução permanente sobre aquilo, né? Na verdade, você consegue resolver desde que a pessoa consiga chegar no banheiro e tenha a cabeça boa, né? E tenha a musculatura adequada, né? Exatamente, assim, você vai ter que trabalhar para isso. Você tem que tentar manter seu ganho por muito tempo. O homem tem um agravante a mais da próstata. Eu simplifiquei, excluí a próstata da jogada aqui, mas enfim. Mas que dicas práticas você pode dar, primeiro para continência, depois, se você puder, a gente pode falar de melhorar o desempenho sexual também, mas vamos falar da continência urinária. Então, eu vou falar um pouco assim. Primeiro, todo mundo deveria sentar. Também o homem para fazer xixi. Poderia ser uma estratégia. Porque aí você relaxa, melhora a musculatura e você melhora o esvaziamento, menos chance de resíduo. Não fazer força. Quando eu sento e levanto, tenho a vontade que eu tenho que fazer de novo às vezes. Tenho que marcar uma consulta com você já ou não? Experimenta sentar várias vezes. Então, sentar assim, várias vezes? Senta vários momentos do seu dia, senta assim, você inclina muito o tronco à frente, isso é outra coisa. Sentar sem inclinar o tronco à frente. Sentar sem mais inclinar. reto, sem inclinar. Quer dizer, tá, e a posição ideal é sentada mesmo ou de cócoras, como as pessoas preconizam? Mas aí a gente não vai falar de uma realidade do que a gente vive, né? Eu acho que eu diria que assim, sentada no vaso. Mas a gente pode criar essa realidade também. Eu imagino que assim, sentar, porque ficar de cócoras é uma situação que envolve muitos outros aspectos. Como é que você tem mobilidade suficiente para fazer essa situação? Então, sentar sempre com o pé apoiado, não levar nenhum celular, não levar livro, fazer xixi. Perdeu a graça do momento graça, lá, né? Que às vezes preste atenção, você vai não fazer faça cocô sem força. levar o celular. É isso, não faça força. Relaxe o suficiente, vai relaxando e espera sair. Achou que sobrou? Faz um pouquinho o tronco para frente, um pouquinho o tronco para trás e vê se sai mais um pouco. Tem que, depois que você aprender a usar a musculatura, levantada do vaso com a musculatura ativada. Toda a musculatura ativada da vagina. Do vaso com a musculatura ativada. Porque acontece, tem muito paciente que tem tanto um gotejamento. Para homem como para mulher. Tem a gotinha da cueca, a gotinha da calcinha também, que é o gotejamento pós-miccional. Isso, ela boa. põe a calcinha e fala, ai, pingou agora. O que você faz? Como escapa dessa gotinha, Tem que contrair Karine? o músculo antes. Tem que contrair o músculo lá do assoalho pélvico, lá do períneo da vagina. Usar bem o... Aí acho que é essa a dica. Todo mundo fala, a última gotinha é sempre da cueca ou da calça. Não tem quem escape isso daí. Tem que escapar. Tem que empurrar bem o pé, empurrar a planta do pé. O pé é uma boa conexão também com essa região da pelve. Parece que não faz sentido, mas ele é uma bastante conexão com esse todo. Isso a gente olha muito na física. Então, empurra toda a planta do pé. Não se esqueça dos dedinhos. Empurra o pé, tenta ativar mais o bumbum e levanta. Não usa a mão. Então, o que o idoso faz? Ele usa a mão para levantar. Mas na hora que você levanta, minha mão e meu pé, você contrai tudo aqui, o pé, contrai a pelve. Na hora que você levanta, é a hora que tem que sair as últimas gotinhas. Naquele momento. Você tem que, na verdade, ter eliminado e segurar para que você não mantenha essa região da uretra aberta para sair. Você tem que agora fazer o esforço correto para levantar. Então, às vezes a paciente perde, porque na hora que ela vai... tem que sobrar um pouquinho lá. Não tem que sobrar. Um pouquinho, assim, o que é resíduo, né? O resíduo é abaixo de 50 é desprezível. Se aquela gotinha não for pra cueca, vai ficar na bexiga. Mas uma gotinha. Então tá bom. Então tem que ter essa gotinha. Então assim, isso daí a gente não vai nem conseguir quantificar. Tudo bem, mas tem que ter lá. Então você não esvazia totalmente. Na verdade você esvazia, mas você não espreme a bexiga. Essa é a diferença. Esvazia, mas não espreme. Não aperta a bexiga. Quando você acaba de tomar aqui, sobra aquela aguinha no fundinho. E aí, assim, sempre é um reservatório, né, Paulo? Na verdade, você sempre vai ter um pouco de urina ali dentro. Você não tem que imaginar que ela tem que estar completamente eliminada para poder encher de novo. Então resíduo de... Então é falso... Uma gota são quantos ml? É nada, Tudo bem, mas é falso aquela história que a última gotinha inevitavelmente é da cueca ou da calcinha. Não deveria, no meu ponto de vista. Não. A gente deveria tomar cuidado para não molhar. Seus pacientes conseguem escapar dessa última gotinha? Olha, sabe que eu tenho uma dificuldade com meus pacientes homens deles sentarem.
Então, tem O até aquele paciente não quer preconceito, vir. né? Ele fala assim, não, essa não, Karine falou. Eu vou fazer xixi sentado mesmo. Você vai fazer, realmente. mas na sua casa, porque também né, essa questão, às vezes o banheiro é sujo, você vai usar o banheiro, o homem tem esse privilégio. Mas eu falo, experimenta. Descubra se você acha que esvazia mais ou não. Então, o paciente em geral masculino que vai ao consultório é aquele que fez uma cirurgia de próstata. Então, ele vai ter uma incontinência urinária provavelmente depois disso. Então, eu falo, vamos sentar para ver se a gente consegue esvaziar mais a bexiga sem você ficar empurrando. E muitos falam, Karine, fica muito melhor, esvazia melhor. Mas aí, tem paciente que tem resistência. E outra, a gente seria higiênico também sentar. Não é um problema sentar, Paulo. Você falou que não é a nossa realidade, mas em alguns lugares é. O quê? Você fica de cócoras. É mais fisiológico? Não sei se você foi a alguns países da Ásia, você tem um buraco talvez no para chão que evacuação, você sim. fica. Tá, para evacuação, acho Pra que você melhora evacuação, o ângulo, sim. mas acho que para micção, Para não. micção, não. Acho que você tem dificuldade de relaxar o suficiente. Tanto para homem como para mulher. Eu não posso dizer afirmar, porque eu consigo só imaginar pessoas encurtadas fazendo isso. Talvez esses locais as pessoas estão tão acostumadas a agacharem a vida inteira que ela tem uma flexibilidade e aquilo é natural. Na população que a gente tem aqui, não consigo imaginar. Fazer um parto vaginal de cócoras. Quantas mulheres são capacitadas para fazer isso aqui? Poucas. Por quê? Mas é mais fisiológico? Mais fisiológico. É mais fisiológico. Mais fisiológico. Mais fisiológico, você libera mais o sacro, você tem mais A facilidade. gente conseguiu fazer isso na minha terceira filha. Nas duas primeiras, não. Isso. Mas na terceira foi assim. Foi de cócoras ou foi na Maravilhoso. banqueta? De cócoras. Minha esposa que tirou até. E Maravilhoso. isso é maravilhoso, mas quantas conseguem? Só dá pra fazer isso se a paciente já tem toda a condição mecânica favorecida, entendeu? Então, condicionar isso. Mas agora, para evacuar faz todo sentido. Você melhora muito o ângulo de evacuação e aí fica adequado. Algumas dúvidas aí. Essa de cócoras, interessante. Vou pesquisar mais e entender se a gente consegue ajudar mais pensando nisso. Boa. Mas vamos lá, você não falou ainda da prevenção. Eu quero me preparar para daqui a 50 anos, quando eu tiver 93, né? O que eu tenho que fazer hoje? Com Homem 43? e mulher? Homem e mulher. Vamos lá, para ativar essa musculatura para eu não ter problemas. De imediato, hoje é a última gotinha da cueca, mas e daqui a 20 anos, quando eu ainda serei jovem, com 63, como é que vai ser? Acho que o cuidado é pensar que o que você indica para um paciente? Tem que fazer musculação, tem que fazer atividade física, não é? Perfeito. Não é isso que a gente pensa na prevenção, né? Ter músculo. Isso. Então acho que a melhor poupança da vida hoje em dia é ter músculo. E o períneo é esse. Acho que a musculatura, tanto do assoalho pélvico quanto do abdômen, integrado com o músculo tudo isso é importante. Então, o que eu diria para qualquer pessoa? Aprenda a organizar essa musculatura junto com os seus exercícios na atividade física. Então, a gente tem que aprender a usar. Então, um papel importante que eu não falei para que serve essa musculatura, que eu acho que é a parte mais legal de toda, é imaginar que quando você usa o músculo lá da vagina, do músculo do baixo ventre, do abdômen, das costas, você melhora a estabilidade de quadril. Então, quando você fixa melhor o quadril, você diminui dor, por exemplo, no joelho, porque você vai melhorar a ativação de vários outros músculos. Então, por exemplo, quando você vai na academia e vai malhar, vai fazer um agachamento, a premissa do corpo é não deixar nada solto. Ele busca natureza de contração muscular. Então, você vai malhar, quais são os músculos que querem estabilizar seu quadril? o músculo do meio do bumbum, que é o piriforme, de repente o adutor, bastante reto abdominal. Aí você fala, mas o professor fala, engole essa barriga, contrai o reto abdominal. Enfim, mas será que são esses os músculos que melhoram a estabilidade do quadril e protegem uma dor lombar e resolvem essas dores? Não, acho que são músculos mais profundos. Quem são eles? O músculo da vagina, do pênis, o músculo do abdômen, lá o transverso, com outros músculos, né? O músculo isolado não, o grupo muscular. O músculo das costas, mais profundo, da lombar, tudo da escápula, tudo isso integrado melhora a estabilidade. Aí quem que você vai recrutar? Quem você gostaria. Vai ter uma melhor ativação de glúteo, menos ativação de piriforme, mais proteção então para esse joelho ter menos dor. Então essa estabilidade é muito você importante. Você falou muitos termos técnicos, né? Só para traduzir para o público leigo. Nem todos são da área, talvez a minoria seja da área que está vendo. Tá. Mas vamos lá, de dicas práticas, é você identificar essa musculatura e fortalecer. Isso, e usar isso na atividade física. Então vai no pilates, vai na musculação, usar essa musculatura na sua prática do dia a dia. Então tanto na atividade física como no dia a dia. Você vai levantar da cadeira, pensa nessa musculatura. Então, primeiro Usa passo. o pé. Como você identifica essa musculatura? Eu tenho a minha receita pessoal, mas
Vamos ouvir a Karine. Ó, vou dar uma sugestão, vou pensar assim, ó. Vou tentar ver se você acha que vai ficar fácil de entender. Vamos lá. Vou falar mais da mulher. Pode ser? Por Depois favor. a gente pensa no homem da mesma regra. Mulher é mais complicado. Fala de mulher. É porque eu acho que a mulher tem mais chance de ter uma incontinência urinária, mais chance de prolapso, mais riscos associados do que o homem. Boa. Então vamos pensar nos lábios dessa mulher. Lábios, a parte externa da vagina, tá bom? Se a gente pensasse que a gente pudesse construir um relógio de ponteiro nesses lábios. Tá conseguindo visualizar? Tá bom. 12 é o clitóris. Beleza. Parte de cima. 6 é a região do ânus. Tamo lá. E os lados, 3 e 9. Tá conseguindo situar o relógio? Tô no mapa ali. O que você vai fazer? Localiza na parte dos lábios, não dentro. Como se você quisesse aproximar o ponteiro do 3 e do 9. Na lateral. Bem no ponto do meio. Tá bom. Quando você fizer isso, o músculo automaticamente vai fazer um movimento de subida na região do clitóris. Se você quiser pensar agora, Paulo, se você fizer Quando você fizer essa contração, você vai sentir... a mulher vai sentir... esse movimento pra cima. Tá, entendi. No homem é a mesma regra. A musculatura subindo em direção ao clitóris. Tá. Mas o que eu ia sugerir? Primeira coisa, deixe seus pés todos apoiados ao chão. Pés apoiados ao chão. Vamos lá, vamos fazer agora. Sai do encosto. Sai do encosto. Pensa você na base do pênis. Então, pro homem, pensa na base do pênis. Tá bom. Então, imagina que você levantou a parte do escroto, você não tem, do saco escrotal. Tá bom. E aí, pensa na base. Então, vamos na mesma regra. Onde é o 12? Cabeça do pênis. Tá bom. Onde é o 6? Ânus. Tá lateral, 3 e 9, bem na lateral da base. Lá embaixo. Tá, perfeito. Pensa nisso agora, Paulo. Localiza o 3 e 9 de leve no pênis e leva para a região da onde? Da cabeça. E depois, para o homem, pode até pensar em trazer um pouquinho para o ânus. Realmente, a musculatura ela sobe aqui. Sobe, né? E ela para onde no abdômen? Tem que parar embaixo. Então, toda vez que a gente tem uma atividade do pênis e da vagina, para a gente embaixo, você fala... Baixo o ventre. Tá. Se você exagerar na força, testa aí. Se você exagerar muito, vai parar no meio da barriga. Isso é excesso. Se eu fizer mais sutil ali no 3 e no 9, eu parei na baixa. certo aqui, o umbigo tá não tranquilo. é pra ser exagerado, é pra ser embaixo. Tá, isso, beleza. Pronto, já aprendeu a usar minimamente a musculatura. O que eu falo é pra eles interromperem a micção no trajeto, só pra eles identificarem. Por que eu não gosto muito dessa fala? Depois eles já conhecem e a musculatura tá fazendo xixi, para de fazer. Aquela musculatura que você vai trabalhar... Não nesse momento, depois. Posso falar? Isso deixa bastante frustrada a paciente. Porque que acontece? Qual é a capacidade de você conseguir controlar quanto mais velha você fica? Mais difícil interromper. Sim. Considerando que o músculo da bexiga contrai porque você não pediu para ele contrair, ele tem força, é uma ação involuntária, ele tem muita força para empurrar. Será que você vai conseguir? Aí você fala, não, mas eu tenho uma musculatura estriada, músculo ali do esfíncter e do músculo vai conseguir impedir. A ideia de todo o mecanismo é a pressão de cima para baixo, de facilitar a descida. Então, tentar impedir pode não conseguir e faz você fazer uma força exagerada. Será que eu deveria ter força exagerada ou força organizada? Não é exagerada. Porque você fez o teste aí. Se você contrair muito forte, Paulo, o que você vai fazer? Vai levar uma força até aqui em cima. Aí o que acontece? Quanto tempo você consegue segurar desse jeito? Pouco. Entendi. Então, a vagina, o pênis é de mais resistência. E então, isso não é você está excesso. falando de musculatura miccional, do xixi. De tudo, não? Porque você está Ou me a dizendo... parte de ânus também está inclusa nisso daí. É que você está me falando que você indica o paciente para fazer isso na hora da micção. Eu não indicaria. Não indicaria. Porque na hora de fazer xixi, só relaxa. Tá. O esvaziamento tem que acontecer por usa relaxamento. isso aí para identificar, não para fazer na hora. Mas pode fazer que nem agora. Que nem agora, ó. Tá aí paradinho, põe o pé todo apoiado no chão, tenta localizar o relógio do ponteiro e faz suave. Mantém o pé apoiado. Agora usa essa estratégia. Se você colocar o pé... Pé apoiado, vamos lá. Então vamos lá. Aciona o 3 e o 9 ali no ponteirinho. E agora mantém o pé com toda a planta, inclusive os dedinhos do seu pé. E fixa esse pé por 5 segundos. Tá lá ativado ainda? Ok. Sabe o que esse pé acabou de fazer? Uma ativação na sua região lombar. Então, associar essas musculaturas trazem novas conexões. Olha que interessante. Então, é assim que a gente trata. Dá pra resolver, ó. Se eu tô Isso aí dá pra vocês fazerem em casa, pessoal. Divertido Agora, isso aqui. tem que fazer esse exercício de qualquer jeito? Tô sentada no carro? Não. Você tá sentada como? A postura tem que estar adequada. Então, eu até faço uma... Mas você pode fazer num jantar de família. Olha, você tá lá tranquilo, né? Vamos lá, tá... A conversa tá ruim, né? Você ativa. Opa! É assim, e eu preciso fazer isso o tempo inteiro? E a ideia também é você não, fazer, né? você contrai e conta até quantos? Então. E depois relaxa. Você pode contrair 5 segundos e relaxar. Faz isso 5, 10 vezes. E aí, o que mais? Só isso, Karine? Só. 5 Agora segundos. usa o músculo. Não precisa contrair 10 segundos. Não, você 20, contrai... 30. Porque assim, o que você... Não é um treino de resistência. Não é, porque a musculatura ela é melhor trabalhada quando eu junto com outros músculos. Então, vai levantar da cadeira, vai levantar do vaso para não ter a gotinha da cueca nem da calcinha.
aciona pelo esse reloginho, Esse usa da o pé. gotinha, eu quero ouvir nos empurra. comentários, pessoal. Eu vou deixar o meu comentário daqui a uns 20 dias se melhorou aqui. Tá bom, você vai me contar se Vou você contar pra você. se você sentou e ficou mais Se eu não confortável. não, se não sobrou as gotinhas, né? Mas você vai sentar, né, pra fazer xixi? Tem que sentar. E não de Tem que sentar. cócoras, é isso? Não, sentar. Sentar. Vamos experimentar. A gente tá falando que a gente vai testar ainda esse cócoras lá no futuro. Cócoras não sabemos ainda. É, Tá bom. Não, eu testo tudo aqui. Se me falarem. vamos eu- sentar, vamos testar Tá e bom. vamos ver como é que fica. Beleza. Tá bom. Vou deixar nos comentários aqui, tá bom. Muito bom. Ó, pra quem não sabe, incontinência urinária é um dos grandes problemas da geriatria, tá? E as pessoas têm vergonha de falar muitas vezes. Se o médico não pergunta de uma maneira ativa, não tem problema. É uma pessoa que não quer sair de casa. Uma pessoa que cheira mal. Ela usa Ninguém fralda, usa Usa absorvente. fralda, às vezes as pessoas não querem estar perto. É uma causa considerável de colocar as pessoas, os idosos, em instituição de longa permanência. Então, assim, não é nem um pouco desprezível, né? Então, às vezes, os jovens estão nos vendo aqui, estão menosprezando a coisa, né? Não, Mas, assim, e é muito comum também no jovem, né? também Então você é tem. comum no jovem, mas assim, se todo mundo está envelhecendo, todo mundo pretende chegar lá, então vamos chegar lá do jeito certo, né? Então, trazendo para nossa realidade aqui, né, papel aqui do nosso podcast de desenvolvimento humano, vamos nos preparar, né, para o que está por vir. Perfeito. E vamos lá. Você quer comentar alguma coisa do que eu falei? Não, acho que você está certíssimo. Tá. Prevenção é Então, super importante. essa musculatura está integrada, você falou, tanto a parte fecal como urinária. Né? É a mesma maneira de trabalhar ou é diferente? Ela é o mesmo músculo, né? É o mesmo músculo. Então, o levantador do ânus está tanto na vagina quanto no ânus, ou está no pênis e no ânus. Mas a gente pensa diferente na parte evacuatória. Tá. Então, uma sugestão da parte evacuatória. Pode falar. Então, eu vou pensar assim, ó. O paciente que vai evacuar, ele pode inclinar agora o tronco à frente. Então, ele pode pôr o tronco mais para Evacuar, frente. ele tem a liberdade e de pode inclinar. colocar um banco, um cálcio de uns 10 centímetros no pé. Porque aí ele simula o nosso cócoras que a gente estava falando ali. Aí faz parte. Aí faz parte. Aí faz sentido. E aí, se for necessário, inevitável que faça força, faz uma força de estufar a barriga para frente. E aí leva, ao invés de apertar a barriga para dentro. E leva uma força para a região do ânus, né? Então, o que a paciente faz? Estufar a barriga, quer dizer, Estufar fica para mais ou menos de frente, cócoras e... para frente. E Pra mantém frente. a força, né? Tipo uma leve apneia. Então, Olha que interessante. tem muito paciente que puxa a As pessoas barriga para fazem dentro. justamente o oposto, né? De... Engole, É. não sai. Você faz um toque anal na hora e vê o paciente fazendo Porque uma só de força como essa, não sai. levantar a perna, você endireita o reto. Você vai ver né? alguns Que é o- exames, quando a gente vê alguns exames específicos, numa manometria, alguma coisa assim, ou vai fazer lá a força evacuatória, aparece lá no laudo, contração paradoxal. Mas é isso, às vezes o paciente não sabe fazer Explica a força. pra gente o que é a contração paradoxal. Ao invés Karine. do paciente fazer a força correta para eliminar as fezes, ele contrai. Então dá essa informação de contração. Mas é que é isso. O paciente parece que ele engole ao invés de empurrar. Quer dizer, em vez dele relaxar o que tem que relaxar, ele contrai e aí não Isso. sai. É. Então a gente consegue treinar isso também, né? Com alguns recursos. Vamos lá, ó, falar de coisas que a gente chega na realidade mais dos jovens, mas que pode servir para a vida inteira, né? Vida sexual. Como é que a prática da fisioterapia pélvica pode melhorar o desempenho? Não estou falando nem de reabilitar, estou falando de melhorar. Uma pessoa que já tem uma vida razoável e quer melhorar o desempenho, tanto o homem como a mulher. Dá para ajudar? Acho que dá super. Eu não trabalho muito com o público masculino nessa parte Tá bom. da parte de disfunção sexual, mas acho que pra mulher super. Então, Porque, vou dar dica para a mulher. acho que quando a mulher conhece mais do corpo, ela consegue buscar, localizar mais os pontos de prazer. E ela vai conseguir ensinar o seu parceiro o que ela prefere, o que ela gosta. Ter mais essa musculatura presente também vai fazer com que ela consiga usar isso durante a prática da atividade sexual. E o que eu acho que a gente na físio, talvez o nosso olhar é mais mesmo pensando em proporcionar para essa mulher uma boa experiência no todo, mas muitas têm muita dificuldade. E talvez muita dificuldade de se acessar, de ter de repente fazer um sexo oral, não sabe nem como ensinar o parceiro, espera que o parceiro saiba, coisas desse tipo. Então nem todo mundo vai no consultório, a maior parte dos nossos pacientes não são pacientes que querem só aprimorar, mais que tudo elas precisam chegar no básico. Né? Do tipo, Não consegue nem fazer o básico.
Não conseguem. E assim, a gente tem ter que. prazer com o básico. Acho assim. que talvez a gente tenha que desmistificar até alguns pontos, né? Muitas mulheres falam assim, puxa, eu não consigo ter penetração, então eu parei de ter relação sexual. E eu falo, e o que é relação sexual? O que é o sexo? É só penetração? A gente precisa envolver sempre isso. Dor. A maior parte. Vaginismo. Não necessariamente vaginismo, né? Pode ser a paciente. O que é o vaginismo? Só explica pra gente, vamos lá. É uma contração involuntária do músculo. Então, antes de você, de repente, ter a penetração, até vai fazer um exame ginecológico, a paciente não consegue fazer. Mas muitas não... Fica tão contraído que tá fechado, não consegue entrar nada. Mas a mulher, por exemplo, na menopausa ou na perimenopausa, ela vai tendo uma mudança. Então, ela pode ter uma atrofia vaginal, ou aquela mulher que teve um câncer de mama e não pode fazer uso de uma reposição hormonal. Ela vai ter uma dificuldade maior em relaxar a musculatura e conforme ela tende a ter relação sexual, algumas vezes foi muito desconfortável e ela vai gerando um mecanismo automático de contração. Não chega a ser um vaginismo, mas é uma contração involuntária frente ao estímulo que provocou a dor. Então, se ela fazer um ultrassom transvaginal, também ela sente a mesma coisa. E aí, o que a gente tem que primeiro fazer com essa mulher? Aprender como ela relaxa para ela conseguir ter a penetração. Mas o primeiro passo de tudo é se manter conectada na atividade sexual. Então, ela deveria parar de ter atividade sexual? Ela poderia manter. E sexo é só penetração? Não, mas ela gostaria. Mas antes de repente estar pronta para isso... preliminares, talvez. Eu não gosto de usar a palavra preliminar, porque preliminar dá a ideia de que falta algo. Tudo é uma boa atividade sexual. Então faça ela ser maravilhosa. Que vem antes da penetração. Não é? Tudo bem, tá. Talvez o nosso conceito, assim, da nossa geração, esse é um conceito. Isso. Mas um conceito tudo mais... já faz parte do processo. Tudo é um processo. E aí, Entendi. quanto mais você se aproxima do seu parceiro... Preliminar é o jantar. Não é isso? Exatamente. É isso aí, tá bom. Então assim, boa. quanto mais se aproxima do seu parceiro ou parceira, né, qualquer relação, acho que se você se conecta sempre e se mantém muito ativa nisso, você vai querer ter muitas vezes essa relação sexual. Então, para aquelas mulheres que têm dor, uma sugestão que eu dou é assim: combina com o seu parceiro, se é uma parceira, de que vocês não vão rolar penetração no começo. Para você se sentir segura, não tem problema de fazer um toque, estimular o clitóris, de ter um sexo oral, porque senão ela já fica travada, vai fazer isso e agora vai penetrar, e ela já gera dor. Tem que ser sempre mais prazeroso. Então, acho que é trazer essa construção sobre ela. A mulher tem que aprender o que ela gosta. E cada mulher gosta de uma coisa. E você tem que ensinar o seu parceiro o que você gosta, não tem certo, não tem errado. E depois, com o tempo, se for a escolha dela, ter uma penetração sem dor e prazerosa. E aí você entra na outra parte, mas para ter prazer não tem que ter dor. Perfeito. Então a parte que assim, talvez buscar essa realização máxima e talvez na mulher na menopausa, o ponto que elas colocam é: bom, não tenho mais hormônio, Karine. O que eu faço Talvez agora? não seja hormônio, mas é falta de lubrificação, uma queixa comum, né? E aí a paciente fala assim: puxa, não tenho mais, eu não posso fazer reposição. E aí minha pergunta é: será que eu sempre tenho que colocar na conta do hormônio pra gente ter relação sexual? Acho que aí entra uma grande questão. A gente vai envelhecer e vai viver mais. Tem que E estimular vamos mais ficar tempo. bastante tempo sem esse hormônio, mesmo que aquelas não podem repor, ou quem pode usar hoje com muitas tecnologias, né, para tentar melhorar esse colágeno, melhorar um pouco a lubrificação, mas ainda assim falta a vontade de ter relação sexual. Falta pensar que sexo é bom. Ah, já tá bom pra mim. E eu acho que isso é uma coisa que a gente traz muito no consultório, assim, E qual se que aproprie. é o principal motivo da falta de vontade na mulher, na sua opinião? Vamos lá, algum trauma? Talvez um pouco cultural. Eu Cultural. acho que depende de cada geração, mas eu acho que a mulher, ela por muito tempo acha que o prazer... Eu transo porque eu preciso satisfazer o meu marido, e se eu não transar, de repente, vai que ele vai procurar em outro lugar, então eu tenho que fazer esse sexo para manter esse casamento. Talvez, conceitualmente, muitas vezes as mulheres pensam isso. E eu acho que... Essa é uma causa cultural. Talvez, eu acho que tem uma causa dessa. Aí ela fala: agora eu tô com essa dificuldade, eu tô com dor, eu vou ter que transar. Eu acho que a gente tem que buscar o prazer pra gente. Sempre. Então, se a mulher gostar sempre de ter essa relação sexual, vai ser sempre importante você cuidar pra você. Você faz atividade física pra você, você cuida do seu corpo pra você, do seu rosto pra você, do seu sexo pra você. Então, acho que a mulher tem que ter esse local de achar que eu transo pra mim. Então, quando a paciente vai no consultório e fala pra mim assim, eu falei: mas E se ela não tem necessidade? Tá tudo bem, então não tá tudo precisa. bem. Justo. Agora, o que é difícil... Mas aí você tem uma incompatibilidade entre o que a mulher quer e o marido quer. Aí ele tem que semear essa vontade nela. Eu acho que, eu penso assim, eu falo para as pacientes, pensar mais em sexo traz mais vontade de ter relação sexual. Então você pensa, ter mais iniciativa, você pensa: hoje eu vou ter relação sexual. Um exemplo. Pensa, de repente você vai ser menos implicante com o seu parceiro, com a sua parceira. De repente você vai falar uma palavra interessante que vai estimular, vai tocar em alguma região que dá ideia e dá a entender. A dança do acasalamento. Sei lá, Tá, e nisso já entendi. eu acho que a mulher, ela pode produzir nela o próprio desejo.
Pensar que isso te Tá. traz uma vantagem depois, porque ter uma boa atividade sexual vai te trazer mais prazer, ter um orgasmo vai te deixar mais feliz. E você fala, nossa, isso é legal, por que não mais? Né? Ou aquela que não quer ter relação sexual porque não tem parceiro, porque não tá legal com aquele parceiro, ainda assim se manter ativa, se masturba, se provoca, se toca, por que não? Né? Então acho que a gente precisa ter mais liberdade desde cedo sobre isso. Então, na prática, você vai ajudando elas a conhecerem melhor a região e até com que elas possam orientar a ter mais prazer, orientar o parceiro, enfim. Isso mesmo. Entendi. Você atende profissionais do sexo? Existe esse termo? É um termo... Nunca atendi nenhuma. Nunca atendeu? Nunca. Ou se eu atendi, ninguém Não, nunca não me fico contou. pensando ele contou, Vai é verdade, saber, né? Mas qual seria uma queixa comum de quem está muito ativo, muito acima da média do que a gente está no dia a dia? Sei lá, uma queixa mais comum? O que você vê nos seus estudos? Não sei se tem estudos Talvez mais risco com de essa infecção população. urinária, talvez. Mais infecção urinária. Talvez. Dúvidas, né? Porque se a gente pode atrelar, de repente, a infecção urinária de repetição para algumas mulheres da atividade sexual, talvez poderia ser uma queixa de uma delas. E que mitos que você tem? Na prática de sexo anal, da incontinência, da infecção... você tem alguma coisa nesse sentido que você tem que tirar? Do paciente? Os mitos que tirar da população, que tem alguma coisa diferente aí, fala, não, isso aí pode fazer, não, isso não faça. Acho que primeiro a gente falar o que o paciente não pode com relação à atividade sexual, acho que o paciente é livre, né? A gente tem que buscar o que é prazeroso. Mas o que vai ser traumático do ponto de vista para saúde da região? Vamos lá. Mas olha só, essa questão talvez algumas pessoas não concordem comigo, mas o sexo anal, talvez, se a gente for pensar, talvez possa aumentar o relaxamento dessa musculatura em algum momento da vida. Pode talvez. aumentar o relaxamento? Pode. Talvez assim, perder um pouco do tônus, e aí a mulher mais velha... Quando você fala aumentar o relaxamento, é piorar a continência. Piorar a continência fecal, né? Mas tem estudos comprovando isso ou não tem? É mais uma acho que tem. Não, opinião sua assim, eu converso com várias fisioterapeutas, a gente conversa sobre isso, e acho que na prática a gente acha que isso interfere. Tem estudo que comprova, preciso pesquisar mais sobre o assunto para ter certeza. Tá. Vale uma pena, vou olhar sobre isso, depois te conto. Tá bom, vamos lá, depois a gente complementa aqui. Complementa isso. Se você achar algum estudo, eu coloco aqui embaixo. Tá bom. Karine, fala um pouquinho pra gente do seu podcast Vagina Sim. Por que você criou esse podcast? Qual que é a temática lá e o que você está descobrindo lá de diferente, que está te acrescentando e que está ajudando as pessoas? Acho que a ideia do podcast é justamente trazer mais conexão das mulheres com a própria vagina, por isso do nome, né? De a gente dar nome à vagina de vagina. E aí a ideia do podcast é falar sobre temas corriqueiros, assim, né? De coisas sobre escape de urina, e aí é um bate-papo comigo, com outros fisioterapeutas que são fisioterapeutas lá do consultório, ou até, de repente, uma coisa que eu achei legal é convidei uma paciente para falar um pouco da experiência de quem tem dor na relação sexual, uma menina jovem, e como a fisioterapia trouxe para ela esse olhar. Então a ela ideia não ficou constrangida de falar sobre isso? É um assunto íntimo, né? Muito íntimo, e ela foi incrível, assim, foi muito interessante, foi uma jornada bem legal, uma menina de 20 anos de idade. Poxa. E que ela, quando Nem eu perguntei conheço, mas parabéns para ela. se ela queria, ela falou, Karine, acho muito legal, porque é tão comum a gente ter dor e não conseguia fazer o exame ginecológico, né, também. Então, disso, e falei sobre temas bem legais, com várias pessoas interessantes, médicos, que eu gosto demais, então que vai falar sobre gestação, sobre tecnologia e saúde íntima, como a perimenopausa e a menopausa podem influenciar muito nos problemas dessa mulher, e o que a gente pode pensar em prevenção. Então é um papo bastante interessante. Em termos de tratamento, voltando aqui ao que me ocorreu, o que mais evoluiu nesses seus 20 anos de prática? Você fala, nossa, isso aqui é novo, estou ajudando muito mais pessoas agora com esse tratamento aqui. Eu sei que tem um estímulo, um ponto de acupuntura aqui, né, atrás da tíbia, né? Isso já é algo relativamente antigo, mas né? Para incontinência de urgência, né? Você acalma a bexiga estimulando um ponto aqui tibial posterior, não é isso? Isso mesmo. O que você viu de mais inovador nesses seus 20 anos de prática? Sabe o que eu acho mais inovador? Que eu acho que a gente hoje aprendeu a resolver o problema, por exemplo, de uma incontinência de esforço muito mais rápido. Aí você fala, mas por quê?
Porque a gente entendeu que a gente tem que integrar isso no dia a dia, no exercício, de uma forma organizada. E a gente colocar isso junto com a própria postura. Então, entender que os músculos estão mais conectados, mais mecânica, voltar para a base. Acho que isso me deixou cada vez mais com a certeza de que a solução está nesses detalhes do dia a dia e como ela vai fazer a performance dela na prática. E aí os escapes são muito menos frequentes. A paciente vai ter uma corrida e ela perde no tiro, tá lá correndo a 14 km por hora. E ela não perde mais. E você faz isso em 2 sessões, a paciente já consegue entender e fala, nossa, Karine, tem uma paciente nossa que vai fazer uma maratona. Ela tá desesperada porque ela treina, no treino dos longos ela perde muito xixi. Ela fala, como que eu vou, aquela coisa... Ela fica até mais leve durante, ela ganha a prova. Fica, e ela falou assim, cara, treinei agora esses dias, eu não perdi absolutamente nada nos meus treinos. Então assim, entender que a gente consegue, e não é com recurso de tecnologia não é nem com eletro, nem com nada. É com um entendimento mais da cinésio, né, da parte do movimento, da mecânica e da paciente se apropriando mais sobre ela mesma. Acho que a revolução está no paciente aprender. Entender e usar sempre. Em média, quantas sessões você precisa para educar um paciente? Para ter já alguma melhora, umas 3, 4 sessões. Se quiser marcar consulta, tem que entrar na fila, porque não tem horário com a Karine também. 3 a 4 sessões a gente tem que ter alguma melhora nesse aspecto. Mas para concretizar o ganho, até transformar isso em algo mais medular, leva algumas sessões. Então tem que ser uma coisa mais automática. Bem, automática, tem que fazer em casa, né? Quando eu vim o corpo pra frente aqui, eu já fiz meus 5 segundos que você acabou de me ensinar aqui, olha só. Você aprendeu. Estou melhorando aqui, tá. Perfeito. Então, eu quero ver essas gotinhas, é meu desafio agora, hein? Depois você vai me contar daqui quanto tempo para eu eliminar as gotinhas? Olha, se você perde todas as vezes a gotinha? Praticamente, viu? Então você tem que olhar lá. Então a melhor medida é essa, você não vai perder. Dá uma balançada adicional lá para enxugo, para não ficar mais, enfim. Mas eu acho que a primeira medida é que, na verdade, você não vai sair de todas para 0 de uma vez. Isso. Você vai entendendo isso aos poucos. Ok, mas uns 15 dias já dá para eliminar a gotinha? Mas aí você tem que aprender a levantar bonitinho, entendeu? Usar o músculo, empurrar bem o pé e usar o glúteo para levantar. Tá bom. É isso aí. Aí quero ver. Depois você vai me contar se tem Não, vou te contar. Beleza. Quanto o caso que mais te marcou? Ai, Paulo. Pode ser tanto de pior como de melhor, sem citar nomes, mas enfim. Não lembrar. Não, o que vem na mente, esse é o que mais te marcou. O que te... Nossa, esse. Olha, você me lembrou um paciente que ele fazia, era um homem, 23 vezes xixi no dia. 23 vezes ele perdia xixi no dia? Ele ia 23 vezes ao banheiro fazer ele ia 23, xixi. Quer dizer, quase que de hora em hora. Faltou a 24ª para você de hora em hora, tá. E aí, dormia super pouco e levantava à noite também. Então isso era de dia, 23 vezes ao dia. Tá. E aí, esse é um paciente... E ele tinha próstata? Já tinha feito a cirurgia de próstata, já fazia tinha tempo. tirado a próstata. Já tinha tirado a próstata, não era mais. Então podia ter não sido era obstrução. uma queixa. Não era obstrução. E ele teve uma resposta muito rápida. E aí foi uma resposta rápida num paciente que era, na verdade, fazer um ajuste. Na verdade, nisso, né? Usar o tibial, que você está contando aí. Você fez o estímulo lá? Fizemos o estímulo, mudamos a parte comportamental, ele aprendeu a usar uma postura horrorosa, assim. E esse paciente até voltou recente agora, que faz uns 3, 4 anos, ele falou, Karine, me ajuda a lembrar algumas coisas, que eu acho que agora eu tô desorganizado de novo. E de 23 reduziu para quanto? Para 8 vezes. O cara teve vida. Voltou a ter vida. E é uma pessoa que viaja muito, dorme pouco, tem uma rotina insana de trabalho, bastante estressado e tal. Ele se organizou assim, perfeitamente, assim. E claro, graças a ele, assim, de ter muito dedicado. Em poucas semanas. Não foi muitas semanas, às vezes o paciente nem era de São Paulo. A gente vinha, ele fazia aqui algumas sessões quando vinha a São Paulo, a gente foi ajustando, ele falou, Karine, mudou minha vida, eu consegui organizar perfeitamente. Então acho que o que faz muita diferença é justamente isso, o paciente entendeu o que eu explico, a gente explica muito, desenha, mostra lá o desenho da bexiga e todo o resto, ele entender que é ele que vai mandar nela. E qual que é a maior dificuldade que você tem? O paciente que vem, mas não quer buscar o tratamento, né? Que não vai lá porque quer de fato. Aquele paciente que fala, eu vim aqui porque meu médico mandou. Tem algum tratamento para atonia de bexiga? Isso é um dos casos mais piores que eu tenho. Nossa, esse aquela bexiga que a reflexo. Uma bexiga de festa que você, depois de desinsufla, ela não volta pro lugar, ela não contrai mais. Lembrei depois de um outro caso de um paciente bem legal. Dá para melhorar a atonia de bexiga ou ainda tá bem difícil? Assim, a gente atende alguns pacientes que têm essa reflexia, por exemplo, não conseguem ter uma boa contração. Não é tão Esse é um caso da pessoa difícil. Que ela não esvazia, então você tem que sondar para esvaziar. A gente consegue, a gente tem alguns pacientes, por exemplo, a gente está com um paciente agora que tem um caso de... Alguns pacientes, por exemplo, que de repente teve depois da dengue, desenvolveu alguma alteração
de uma bexiga neurogênica que ninguém consegue explicar e temos uma dificuldade... Teve muita prostatite por Covid, inclusive. Então. Covid, muita prostatite. Eu até tive pacientes seus assim. E aí a gente consegue melhorar. Então, por exemplo, se ele consegue às vezes ter uma micção voluntária. Então ele consegue esvaziar a bexiga algumas vezes e fazer uma sondagem que antes era de 500, passar para uma sondagem assim que acorda para 200. Então você reduz o resíduo, mas não elimina a necessidade de fazer a sondagem. Tá, então, assim, você tá falando de atonia. Dessa atonia. Então, assim, um paciente que não consegue. Então, são casos muito difíceis, porque a gente não sabe todas as causas associadas, né? Conta o caso que você lembrou agora. Lembrei de um paciente que tem uma mielomeningocele, e ele é um paciente que tinha um caso bastante complexo de uma incontinência fecal com uma incontinência urinária. E, enfim, não posso entrar em muitos detalhes do caso, porque é um caso bastante curioso, de mecanismos que ele fazia para conseguir eliminar todas as fezes. Então, manipulava um tanto, gerava bastante lesão. Manipulava? Porque ele não conseguia ter sensibilidade. Então, paciente como ele esse... não conseguia fazer cocô, ele tinha que introduzir o dedo para tirar o que... E acabava fazendo algumas lesões, e era um paciente... A mielo traz essa alteração de sensibilidade, então não sente toda aquela região, né? Tá. Então a gente conseguiu ter um caso bastante importante, assim, ele adora pedalar, e às vezes no pedal ele perdia fezes. Caramba! Às vezes tinha um escape de urina, E não percebia, às vezes, que perdia? Ou percebia? Nem sempre. Então, você está me falando de uma bexiga... E esse caso melhorou bastante? Muito, assim, o paciente tem hoje... Exceto quando às vezes assim, tem alguma coisa que descompensa a parte emocional, algumas coisas associadas que às vezes interferem muito para ele, a gente tem uma melhora assim, ele não tem escape de fezes. Consegue ter uma evacuação bem melhor, mas ele não conseguia... Ele precisava fazer enema para conseguir evacuar, entendeu? Ele tinha escape e dificuldade de evacuar, então ele tinha que colocar Caramba! De uma sondinha. E também uma dificuldade de controlar a urina e às vezes conseguir esvaziar. Então esse paciente, por exemplo, só faz uma sondagem agora só por controle uma vez por dia para garantir que não tem resíduo nenhum. Porque como ele não tem percepção de tudo... As pessoas que têm também o intestino preso acabam desenvolvendo mais incontinência. É isso? Explica pra gente. Acho assim, quem tem o intestino preso pode desenvolver mais também um prolapso, né? Então ela fazendo muita força, você vai desorganizando toda a estrutura que está lá na região da vagina, então pode levar a mais uma descida dessa bexiga, movimentação maior da uretra, tem um assoalho mais tenso, fica fazendo força para fazer xixi. E o que acontece às vezes com alguns pacientes que também são constipados, eles vão toda hora que vão fazer xixi tentam evacuar. Parece que não faz sentido isso, mas a gente tem vários pacientes assim. Vai fazer xixi, deixa eu tentar evacuar para ver se sai. E nisso ela vai forçando o dia inteiro e vai levando uma coisa a outra. Então, é importante que as coisas estejam integradas. Então, o paciente às vezes vem com uma queixa de uma incontinência urinária, a gente quer saber como é que está o intestino, ou vice-versa, e é comum ter as duas coisas associadas. E o que você acha que tem mais para evoluir na sua área? Eu acho. Você acha que tem um gap assim, fala, não, isso aqui realmente... Eu falei aí da atonia vesical, para mim é terrível. Acho que é a parte mais né? difícil, assim, a gente... Até hoje... essas bexigas neurogênicas e tal, que a gente... Eu acho que isso é a parte mais complexa de tudo. Você acha que tem muito para evoluir ainda, muito de ganho? Porque... E acho também pacientes de dor crônica, né? Dor pélvica crônica é uma parte difícil, que a físio não consegue... Acho que a gente consegue melhorar um tanto, mas o paciente que tem uma dor crônica muito expressiva por muito tempo, você consegue uma melhora pensando assim, melhorou um tanto daquela dor, mas não zera. Então, são coisas que eu acho que a gente fica bastante de mãos atadas, assim. Você vai fazendo, tentando, às vezes, enxugar o gelo, o paciente já fez de tudo. São pacientes muito difíceis, assim, de tratamento. Eu acho que essa é uma parte que, pra mim, é muito difícil de atender esses pacientes, de não saber que eu consigo garantir, diferentemente de uma incontinência, de uma bexiga hiperativa, que você consegue falar, não, você vai melhorar. A gente vai melhorar bastante. Tem alguns pacientes que você fala, não sei aonde. Esse aqui vai ser difícil. Mais difícil. Muito bom. Gostei muito, Karine. Sempre aprendendo com você, hein? Que bom, obrigada. Espero continuar te mandando muitos pacientes. Pode mandar. Sim, eu sei que eu posso. Mas prazer. Aí a sua agenda tá complicada lá, né? Não conseguimos agendar ninguém. Tá sempre uma fila de espera grande. Tem sempre mais gente lá atendendo junto comigo, então é mais fácil. Tá bom. Beleza, pessoal. Olha, falei aqui com a Karine Zamberlan. Não deixem de comentar, curtir, compartilhar o conteúdo, interaja conosco, siga o podcast, o canal da Karine, Vagina Sim, tá? Não deixe de acompanhar o trabalho dela, muito legal. E é isso aí.
Um abraço, obrigado novamente, Karine. Obrigada, Paulo, foi um prazer.